Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa aula você vai aprender a fazer um clips decorado e uma ponteira de lápis removível no formatinho de coruja para dar de presente tanto no Dia das Mães quanto no Dia dos Professores. As informações sobre o molde você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber sempre que tiver aula nova por aqui. Você vai começar imprimindo o seu molde em folha mais durinha. Aqui geralmente eu imprimo no papel canson 180 gramas. Em seguida você vai recortar nas marcações do molde. Uma das marcações é essa central. E aqui na parte superior da apostila você vai ter todas as informações, que é o material, o passo a passo simplificado, a foto do passo a passo e também a guia de cores de feltro utilizadas na peça. Você vai recortar aí em toda a volta. Nas marcações centrais, com a parte de cima da agulha, eu gosto de vincar antes de fazer a dobra, porque aí fica mais fácil. E aí você vai dobrar aí onde você vincou, formando o seu envelope organizador de moldes. Nas indicações da apostila, tanto em cima quanto embaixo, você vai passar um pouquinho de cola para terminar a montagem do seu envelope. Assim, você terá tudo em apenas um lugar: o molde, passo a passo, lista de materiais e guia de cores de feltro. Depois você vai recortar aqui o seu molde na linha. E aí você escolhe se quer recortar por fora da linha ou por dentro dela. Lembrando que o molde é a parte mais importante da sua peça, então recorta com muito cuidado, porque assim a sua peça vai ficar bem certinha. Nessa apostila temos aqui o molde da mamãe, que é a corujinha maior, e também temos o molde da corujinha bebê, que é essa menorzinha. Como são dois moldes, eu gosto de separar em saquinhos plásticos antes de colocar dentro do envelope. Então aqui eu já separo a cabecinha da corujinha, que é o que nós vamos utilizar no clips de hoje, e vou guardar o restante aqui do corpinho para não perder nenhum molde. Coloco aqui dentro do meu saquinho e depois ele vai lá para dentro do envelope. Aqui na coruja mamãe eu vou separar também aqui as peças do rostinho e também as asinhas. E o restante vai lá para dentro do envelope, assim eu não perco nada. Aqui na apostila eu deixei dois exemplos de cores, que é a cinza e a rosa com verde, mas você pode cortar as corujinhas na cor que você desejar. Feita a preparação do molde, você vai riscar no seu feltro. Aí você escolhe a cor que mais gostar. Aqui eu vou utilizar a cor rosa. Risco meu molde sempre com a caneta fantasminha, porque se eu fizer alguma coisa de errado, é só apagar depois com o ferro de passar ou a chapinha de cabelo. E aí é só riscar aqui por fora do molde, deixando a minha marcação no feltro. E aí é só recortar em toda a volta. Faça isso com a cabeça menor da corujinha para a gente começar a fazer o nosso clips. Para o clips de corujinha, eu tenho aqui esse clips de 3,5 cm. Tenho também as partes da coruja separada, os olhinhos que as indicações estão lá na apostila. E aqui eu risquei mais uma vez o molde da corujinha e vou riscar aqui na parte interna, deixando mais ou menos uns 2 milímetros da margem. Esse molde que a gente está riscando agora vai ser o molde do recheio, que nós vamos recortar no EVA. Você também pode utilizar o forrobel, ou a manta R1 ou a manta R2. E aí é só recortar em toda a volta. Se você tiver dificuldade para fazer esse processo, você pode só colar a parte da frente no forrobel ou no EVA, recortar em toda a volta e depois cortar um pouquinho mais na parte interna, para que ele não apareça na hora da costura. Eu prefiro tirar o molde primeiro, e aí eu vou lá e risco no meu EVA.
Aqui eu estou utilizando a cor branca para que ele não apareça no feltro. Depois de riscar, é só recortar em toda a volta. E aí, ele vai ter essa margem do feltro, para que a gente possa costurar sem aparecer. Se você perceber que ficou muito perto da borda, é só refilar mais um pouquinho. Eu vou querer que o recheio fique com 2 camadas, então eu venho com a cola de silicone, colo essa parte que eu já recortei no EVA e recorto ali em toda a volta. Assim, o nosso recheio ficará com 2 camadinhas. E eu posso colocar o clips aqui no meio. É só passar um pouquinho mais de cola e encaixar o seu clips. Deixe ele bem centralizado. Para o rostinho da coruja, eu vou colar com a cola de silicone primeiro aqui a parte de baixo, bem na beiradinha. Se você não quiser colar, pode fazer aplicado com algum ponto de sua preferência. Depois, aqui na parte de trás, eu vou refilar esse feltro branco para que ele não apareça na hora da costura. E aí, é só fazer a montagem aqui da peça. Passo cola de silicone na parte de trás da cabeça da coruja, colo o meu recheio e depois colo a parte superior do rostinho. E aí, é só costurar em toda a volta com o ponto da sua preferência. Aqui eu sempre utilizo o ponto chuleado, mas você pode utilizar o caseado também. Você pode costurar com a linha na cor do feltro que está na frente, ou você pode utilizar a linha invisível caso você não queira que a linha apareça na parte de trás, quando é assim 2 cores de feltro. Para fazer as bochechas da corujinha, eu utilizo giz pastel oleoso e um pincel macio de maquiagem. Passo no giz e depois aqui para fazer as bochechinhas. Aí é só fazer a colagem dos olhinhos com cola de pedraria. Na apostila você encontra o tamanho certinho da pérola de cada corujinha, tanto da bebê quanto da mamãe. E depois é só colar aqui o biquinho com cola de silicone ou cola quente. Para fazer o detalhe da coruja, eu utilizei recorte de feltro de florzinha de 1 centímetro e meia pérola de 3 milímetros. Aqui na descrição do vídeo você tem o link de onde comprar o seu material. Na sequência, colei folhinhas vazadas também de 1 centímetro, uma folhinha para cada flor. Depois, colei uma florzinha na outra. E assim você pode decorar a sua corujinha colocando as florzinhas no cantinho da orelhinha. Para o Dia dos Professores, você também pode utilizar óculos nas suas corujinhas. Esses aqui são de MDF e o link para os materiais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse óculos de MDF, ele tem aproximadamente aqui, ó, 4 centímetros, tá? E aí você pode escolher o modelo de óculos que gostar mais, tem vários modelinhos. E você pode pintar esse óculos ou com a caneta permanente de ponta extra fina
ou utilizar também esmalte de unha colorido. E aí faz a armação do jeitinho que você gostar mais. Se você não gostar dessas armações de MDF, pode utilizar o recorte de feltro no formatinho de óculos. Esse óculos ele tem aproximadamente 4,5 cm. E aí você também pode utilizar na cor que você preferir. Eu acho que o cinza fica super charmoso. Você pode utilizar só o óculos ou pode colocar a florzinha também para dar um charme. E aí, o que você achou? Me conta nos comentários. E aí você pode ir trocando os acessórios dessa corujinha, como gravatinha, lacinho. Tem esse outro modelo de lacinho super fofinho que você pode usar tanto como gravatinha quanto lacinho ali para a parte da cabecinha. Esse daí ele tem aproximadamente 3 centímetros. Me conta aqui nos comentários qual acessório você mais gostou. Para fazer a ponteira de lápis, vamos utilizar o molde da corujinha de 10 centímetros, a mamãe. E também aqui temos as asinhas. Tenho também um pedacinho de feltro rosa de aproximadamente 3 centímetros por 2,5. Para as asinhas, nós vamos dublar esse feltro, que nada mais é do que espalhar a cola de silicone na parte de trás aqui da asinha e colar sobre um feltro da mesma cor. Assim, quando essa cola secar, o feltro vai estar bem durinho, ou seja, bem estruturado. Se você não quiser fazer esse processo com a cola de silicone, utilize o termocolante, que também dá super certo. Vou deixar aqui no cantinho secando e agora nós vamos fazer a ponteira. Eu vou dobrar aqui essa parte de feltro na parte maior com a parte maior e vou costurar essa lateral. Quando chegar aqui na parte superior, você vai dobrar, deixando aqui bem centralizado. Vou passar a minha linha lá para frente e vou costurar aqui toda essa parte superior. E assim vai ficar a minha ponteira. Essa parte vai por dentro da peça e é onde você vai encaixar o seu lápis ou a sua caneta. Para fazer o rostinho da coruja, eu vou colar a parte rosa na parte branca, mas dessa vez eu vou fazer a aplicação, então eu vou colocar só uns pinguinhos de cola. Sobreponho aqui na parte branca e deixo bem certinho. Aqui você também pode fazer colado, mas eu vou fazer a aplicação. Nessa eu fiz a aplicação com ponto palito. E aqui na ponteira de lápis eu vou fazer a aplicação com ponto atrás. Caso você seja iniciante no feltro e não sabe ainda fazer esses pequenos detalhes como costura, aplicações, recorte do feltro ou enchimento, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo e conheça o nosso curso para iniciantes, os primeiros pontos. E a aplicação vai ficar assim, olha só que bonitinho que ficou. Agora eu vou pegar aqui a minha parte de trás da corujinha e vou costurar aqui a minha ponteira. Deixo a abertura para a parte de baixo e centralizo ela aqui no rostinho da minha corujinha. Vou centralizar bem a costura ali no meio e vou costurar somente a junção dos dois feltros de trás. Então, venho com a minha agulha aqui por dentro para não ficar o nó na parte de fora e vou costurar toda essa parte da ponteira na parte de trás da minha coruja. E ela vai ficar assim. É por essa abertura que vai entrar o lápis ou a caneta, por isso que ela é removível.
Aqui na parte superior do rostinho da coruja, eu vou refilar a parte branca para que não apareça na hora da costura. Depois é só sobrepor a cabeça da corujinha aqui e eu vou começar a costura da parte branca do rostinho. Quando chegar aqui na parte da ponteira, eu vou costurar apenas os dois feltros aqui da frente, o branco e o rosa, deixando a abertura para poder colocar o lápis depois. Chegando aqui, é só costurar normalmente até o final da parte branca. E aqui, olha só como ficou a abertura certinha para colocar o lápis ou a caneta. E aqui, como fica por dentro. A gente vai colocar o enchimento, inclusive, em volta dessa ponteira, tá? Para fazer o restante da costura, eu começo primeiro de uma ponta da orelhinha até o final do rostinho, na parte branca. Depois eu venho costurando a outra lateral e deixo um espacinho para colocar o enchimento lá no topo da cabeça. Aqui nós vamos precisar colocar o enchimento tanto de um lado da ponteira quanto do outro. Essa parte da ponteira ela tem que ficar centralizada no meio da cabeça. Então, você vem aqui com o enchimento, essa parte precisa de bastante paciência mesmo, e com o dedo você vai sentir a ponteira. Então, coloca o enchimento na parte de trás primeiro, e depois vem com o enchimento na parte da frente da ponteira, apertando bem esse enchimento lá no fundo. Uma dica que ajuda bastante é colocar o lápis por dentro da peça, assim você vai sentir onde está a ponteira, e aí é só colocar o enchimento em volta do lápis. Vai apertando bem o enchimento lá no fundo para que fique bem certinho em volta do lápis. Dê preferência para lápis redondos. Esse que eu estou usando ele é meio triangular e acabou ficando um pouquinho tortinho. Quanto mais redondo o seu lápis, melhor. E aí é só ir colocando o enchimento até o topo. Quando você ultrapassar o enchimento do lápis, você já pode retirar e continuar enchendo a cabecinha normalmente. Para colocar o seu enchimento bem ali no fundinho, você pode utilizar um palito de churrasco. E não tenha medo de colocar enchimento dentro da ponteira. Se você colocar pouco enchimento, ela vai ficar toda murchinha e aí ela vai ficar feia. Por isso, preencha todos os cantinhos e deixe ela bem fofinha. Depois é só fechar aqui a parte superior. Com a mesma linha, você vai passar aqui para trás da cabeça a sua agulha, dar um nozinho de arremate. Depois, você vai passar a sua linha lá para frente na marcação do olho e você vai dar um pequeno pontinho, só para afundar onde vai colocar a meia pérola depois. Puxe ali a sua linha, segure onde afundou e faça outro nozinho de arremate. Para passar a linha para o outro lado, eu te aconselho a colocar uma caneta ou um lápis ali por dentro da ponteira, para que essa linha não fique no meio de onde o lápis vai ser colocado.
E aí é só dar outro nozinho de arremate e fazer o afundamento do outro olhinho. Para esconder os nozinhos que ficou atrás da cabeça, é só pegar a ponta da sua agulha e ir riscando o feltro. Assim você solta as fibras e cobre esse nozinho, dando um bom acabamento para sua peça. Aqui na parte de baixo, se você sentiu que faltou enchimento, você pode vir com uma agulha mais grossinha e ir puxando esse enchimento até a beiradinha. E aí é só finalizar a sua corujinha, fazendo ali as bochechinhas, colando os olhinhos e o biquinho. Aqui as asinhas já estão secas, então eu vou recortar o feltro em toda a volta. E elas ficarão assim, ó, bem estruturadas. Aqui quando a gente coloca a ponteira do nosso lápis, às vezes fica estranho aqui na parte do pescoço. Por isso, alguns acessórios podem ajudar a disfarçar. Aqui você pode colar as asinhas, que vão dar essa disfarçada na parte de baixo da ponteira. Você também pode utilizar florzinhas de feltro. E você também pode utilizar lacinhos. Fica aí a seu critério e também ao gosto do seu cliente. Aqui a minha corujinha eu escolhi disfarçar com as asinhas. E essa será a sua base, e você pode escolher quais os acessórios que você vai colocar nela. Aqui utilizei florzinhas de 1 centímetro para combinar aqui com o clips e montar um kit. Assim você pode presentear no Dia das Mães ou também no Dia dos Professores. E para agregar ainda mais valor aí à sua venda, tem essa caixinha super fofa para o Dia dos Professores. As informações do arquivo gratuito vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aqui você pode colocar tanto papel de seda quanto um pouquinho de enchimento e colocar aqui as suas peças. Aqui tem um visor de acetato, eu só não coloquei porque fica ruim na hora de tirar foto. E aí é só você ajeitar aqui a sua caixinha. E assim você tem um kit de ponteira de lápis com clips decorado. Olha que gracinha que ficou. E além do arquivo dessa caixinha, também disponibilizamos o arquivo da tag. Essa tag você pode colocar os seus clips decorados, agregando ainda mais valor na hora da venda. Esse arquivo também é gratuito e as informações vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, esse kit você pode ir montando conforme o tema. Por exemplo, Dia dos Professores, você pode colocar o óculos tanto no clips quanto na ponteira. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula, de qual peça você gostou mais, do clips ou da ponteira de lápis. E qual acessório você achou que ficou mais fofinho nessas corujinhas. Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir e compartilhar para que mais artesãs conheçam essa fofura e também possam confeccionar lindas peças como essa para dar de lembrancinha ou vender no Dia dos Professores. E fica de olho aqui no canal porque tem mais aulas por aí. Te vejo na próxima!